Abram suas Bíblias. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Abra nesse texto, fique de pé nesse momento, você que já encontrou o texto. Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Amém? Eu vou usar duas Bíblias hoje aqui, né? Tá bom, melhor que uma. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Todos encontraram? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras entre vós, e na verdade nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que não vos afirma a Escritura? É com ciúmes que ele vos anseia. O Espírito que habita em vós tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se na presença de Deus e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é juiz e legislador, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga ao teu próximo? Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali passaremos um ano, negociaremos, traremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como um vapor, que sobe e logo se dissipa. Em vez disso, devereis dizer: se o Senhor quiser, se Ele nos permitir, assim nós faremos aquilo ou isto. Agora, entretanto, vós jactais nas vossas arrogâncias e pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer de bem e não faz, comete pecado. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos por estar em tua casa nesta noite. Queremos te agradecer, ó Deus, pela alegria de poder estar com os nossos irmãos nesse dia, poder te louvar, te adorar, poder glorificar o teu santo nome, Senhor. Nos abençoe também agora, ó Pai, na compreensão da sua palavra, a poder, ó Deus, de forma racional, intelectual, de uma forma, ó Deus, compreensível, entendermos, ó Deus, a sua palavra e que ela possa encontrar guarida, um bom lugar em nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Esta carta de Tiago é uma das cartas chamadas cartas gerais. Carta de Tiago, a carta de 1ª e 2ª Pedro, as 3 cartas de João e a carta de Judas. São 7 cartas chamadas cartas gerais ou universais, como também alguns preferem. Estas cartas, elas não têm normalmente uma cidade direcionada ou um grupo específico, mas ela
é geral, ela é para todos os irmãos que eram os judeus da dispersão, como também hoje eu e você, por isso universais. Não significa que as outras cartas, por exemplo, cartas gerais como 2 João e 3 João, têm um público específico, mas elas são gerais porque são para a comunidade de hoje também. Elas são para que eu e você, hoje também, pudéssemos ler, ouvir, aprender e ter a direção de Deus também a partir dela. Uma carta um pouco antiga, não é verdade? Há mais ou menos 45 a 50 ano Domini, ano depois de Cristo, que esta carta foi escrita. E a intenção da carta de Tiago, então a intenção de Tiago, meio-irmão de Jesus, era trabalhar diversas exortações para os irmãos judeus da dispersão. Esses irmãos eram irmãos aí que estavam em diversos lugares. Como já diz, dispersão, eles estavam esparramados por muitos lugares. Judeus cristãos, aqueles irmãos, agora que lá abandonaram o judaísmo e agora eles eram cristãos, crentes em Jesus Cristo. Mas estavam dispersos. E Deus se utiliza desta dispersão para que o seu evangelho fosse propagado. Para que a missão de Deus fosse aí propagada através da dispersão desses irmãos que eram antigos do judaísmo e agora novos no cristianismo. Então, eu e você podemos com certeza aprender algumas coisas a partir desta carta de Tiago, né? Fica até muito fácil eu e você entendermos algumas das muitas coisas que se diz nessa carta. Em uma palavra, esta carta de Tiago no capítulo 4, ela é a favor da oração e contra o mundanismo. E aí se apresenta uma das grandes razões porque eu e você precisamos aprender sobre ela, porque elas também nos ensinam a isso que eu escrevi um pouco aí em cima, restaurando reais relacionamentos. Será que você pode repetir comigo? Restaurando reais relacionamentos. Você pode até esquecer as palavras, mas os 3 R's você vai lembrar. Isso é verdade. Devemos restaurar reais relacionamentos. Relacionamentos que não são verdadeiros, reais e permanentes, com o tempo eles se dissipam. Eles não permanecem. Eles têm data de validade. Você vai poder observar que no primeiro capítulo de Tiago e no segundo, Tiago já ia dizendo algumas coisas que ele queria afirmar a partir do capítulo 4. Principalmente no terceiro capítulo de Tiago também. A arte de interpretar a Bíblia, ela funciona de dentro para fora e de fora para dentro. Através deste capítulo 4, nós com certeza podemos aprender algumas coisas muito importantes. No capítulo 1, ele vem dizendo para eles, olha, vocês precisam de ter sabedoria. Peçam sabedoria a Deus que a todos dá e não nega. Uma das exortações do capítulo 1, uma das. No capítulo 2, ele exorta, continua ainda a falar com os irmãos, meus amados irmãos, olhem para Deus, tenham Deus como foco de suas vidas. No capítulo 3, ele vem ressaltando de grande maneira aquilo que ele vai começar a dizer ali e tratar como um problema no capítulo 4. No capítulo 3, verso 1, ele diz, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Muitos de vós não sejam como nós, não sejam como eu, mestres. Porque vocês, ou seja, nós, receberemos uma maior cobrança. O conselho e a exortação dele no capítulo 3 é, não sejam mestres. Depois ele passa a falar dos problemas da língua, dos falatórios e das fofocas em todo o capítulo 3. Quando ele chega no capítulo 4, agora enfim, ele passa a tratar os diversos líderes que haviam, porque havia diversas divisões entre as lideranças desses irmãos da dispersão. E as divisões que estavam havendo entre os cabeças, os líderes, elas estavam repercutindo também para os outros irmãos que não eram os cabeças. Por isso no capítulo 3 ele diz, muitos de vós não sejam mestres. Muitos de vós não sejam pastores, não sejam missionários, não sejam líderes nas igrejas.
Esta é uma das recomendações dele. Mas ele trata isso por quê? Porque havia uma dificuldade na igreja. O mundanismo, ele queria entrar dentro da igreja. E aquilo que não era um real relacionamento iria passar cada vez mais a afetar os irmãos que eram dispersos, os judeus cristãos, novos cristãos. Aqueles que abandonaram o judaísmo e agora eram cristãos, estavam servindo ao Senhor em espírito e em verdade. E aí como podemos então restaurar esses reais relacionamentos? Como que é possível isso acontecer? Porque até sobre guerras nós vemos o apóstolo aqui, Tiago, falar. Ele usa o termo ali no verso de número 1, capítulo de número 1, parte C, ele diz, dos prazeres que militam na vossa carne. Ele usa um termo militar, militância. É aquilo que um soldado realiza. É aquilo que um soldado pratica em sua vida como postura, como prática. Ou seja, o dia a dia de um soldado é cumprir as regras de sua militância. O seu soldo é aquilo que ele cumpre em toda a sua vida, ou período em que ele exerce a sua responsabilidade como um militar. E aí ele diz então, como é que vocês estão? Será que não estão militando entre vós mesmos? E aí com certeza eu e você podemos aprender um pouco aí, pelo menos 4 observações. A palavra-chave é essa, observações. 4 observações que eu compartilho com você, querido irmão e querida irmã, que nos levam a entender essas guerras que haviam entre eles. Esses problemas e essas dificuldades do capítulo 4 de Tiago. Primeiro ele vem falando aí sobre a causa dessas dificuldades. Verso de número 1 e 2, ele diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Ele passa a perguntar e a responder ele mesmo. De onde que vem essas guerras entre vós? Não são dos prazeres que militam na vossa carne, ou seja, não é de dentro de vocês mesmos? Não é de dentro de nós mesmos que começam essas guerras? Ele responde, cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras e nada tendes porque não sabeis pedir. Então ele também vem exortando como deve ser a nossa oração e coisas que são contra a oração. Fiz questão de pegar essas 2 aqui que eu tenho, são muito boas, porque o termo original deste capítulo 4, ele vem apresentando aí algumas das dificuldades que vão entrar a partir do capítulo do verso 2, capítulo 4, verso 2 e verso 3. Ele diz dos desejos, dos assassinatos, das cobiças, das guerras, de tentar satisfazer os seus próprios desejos, dos adultérios, das inimizades, das traições, dos orgulhos, da rebelião contra Deus, da apostasia e de uma mente dúbia ou duvidosa. Ele vem fazendo essa apresentação de tudo aquilo que são esses problemas aí que guerreiam entre nós mesmos. Essas guerras começam primeiro dentro de nós e elas passavam ali. Paulo observou isso nesses irmãos da dispersão, esses cristãos novos. E ele falou, porque vocês estão guerreando entre vocês. Então, ou seja, qual é a causa? A causa ela é interiormente. E ela também é exteriormente. Ela vai crescendo de maneira em que estava, um dos comentários diz, ele estava entre os líderes e depois estava indo também para os outros irmãos todos. Todos os irmãos. Uma grande dificuldade. E todas as províncias que haviam esses irmãos judeus da dispersão estavam sendo afetadas por causa disso. Um dos grandes inimigos da igreja é o mundanismo. É aquilo que normalmente seria para a gente ver fora da igreja, mas a gente acaba vendo dentro da igreja. Um dos grandes inimigos da igreja, o mundanismo. Tem um dos textos no Novo Testamento, nos Evangelhos, que diz, quando virdes, em Daniel também, capítulo 2, quando virdes a desolação estar no lugar santo, fuja para os montes. Quando a gente passar a ver as coisas na igreja sendo normais, como é lá no mundo, fuja para os montes. Tem coisa errada. Tem problema nesse angu. Tem coisa errada. Então,
de onde vêm essas guerras. As causas dessas guerras são essas más militâncias que há entre nós. Ele não está dizendo isso aos irmãos, às pessoas seculares. Está dizendo isso a irmãos. Ele está direcionando aos novos cristãos, aos irmãos que estavam ali aprendendo a cada dia a servir a Cristo. E essa deveria ser uma luta que eles teriam a cada dia em suas vidas. Então, qual é a causa disso? A causa disso é esses problemas, né? A sua causa no verso de número 1 e 2. Cobiças, invejas, presunções, combates e guerras que crescem entre vós. É por isso que vocês pedem e não recebem. Porque pedis mal e pedis para gastar em seus próprios deleites. Então, contra o que eu e você temos lutado? Contra o que tem sido a nossa militância? Porque a palavra de Deus, ela com certeza vai nos mostrando a causa que nós precisamos entender para que nós possamos lutar contra. Você precisa conhecer o inimigo para lutar contra ele. Eu vi um tempo atrás uma figura que dizia assim, tinha dois irmãos no chão se agarrando, né? Brigando. E um irmão em pé. E aí o irmão em pé dizia para os dois que estavam no chão se agarrando, ei, não, você deve amar o seu inimigo. Aí um que estava agarrando no pescoço do outro dizia assim, não, mas ele é meu irmão mesmo, não é meu inimigo. Deve orar pelo seu inimigo e não lutar contra ele. Não, mas esse aqui é meu irmão, né? Esse que eu estou lutando aqui no chão é meu irmão. Então, esse é um dos grandes problemas do mundanismo quando ele passa a adentrar ao meio cristão, ao meio das igrejas. E Tiago, ele ressalta uma luta, ou seja, mostra já no início desse capítulo 4 a sua causa. A causa das dificuldades, das guerras interiores, não vem porventura das invejas, das cobiças e dos combates que há entre vós? É por isso que vocês pedem mal. É por isso que vocês pedem mal. E aí nós vivemos muitas vezes vendo aquilo que se torna normal no mundo, sendo algo muitas vezes normal e aceitável nas igrejas. Às vezes normal e aceitável entre os nossos cabeças mesmos. Pastores, às vezes, que negócio que é esse aí? Não é assim que deve ser entre vós. Não é assim que deve ser entre os cristãos. Então são repreensões, exortações do apóstolo Paulo contra toda a forma de mundanismo que estava havendo entre os irmãos da dispersão. É aquilo que ele estava exortando eles, mostrando a causa da dificuldade deles. Mostrando a causa. E em cada capítulo ele acentua mais alguma coisa. Se no capítulo 3 é a guarda da língua, no capítulo 4 são as dificuldades na liderança que estava havendo entre eles. Por isso ele vem iniciando isso, dizendo a sua causa, né? E aí, paz do Senhor, meu irmão, e aí por aí vai. Mas como é que eu e você agimos um com o outro, nós também? Leais ou desleais? Fiéis ou infiéis? Hipócritas ou agimos com verdade entre os irmãos? É isso que nós temos que pensar, irmãos. Como que a gente age, por exemplo, dentro da nossa casa? Como que a gente age um com o outro também? Será que o pai é leal? Será que os filhos são leais aos pais? Será que eles são verdadeiros? Será que essas coisas, elas existem de uma forma correta dentro do nosso lar? Para que também dentro da igreja isso possa ser algo que eu e você batalhamos contra? Porque se isso é normal na nossa casa, na igreja vai ser mais normal ainda. Mas não deve ser assim em nosso lar, muito menos na casa de Deus. Segunda coisa é que nós aprendemos não só a causa dessas dificuldades, mas também nós aprendemos as suas consequências. Porque do verso 3 ao 6 ele diz, pedis e não recebeis. Já pediu alguma coisa que não recebeu? Para Deus principalmente. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos próprios deleites. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Inimigo de Deus.
Então ele vem dizendo aí as diversas consequências disso. Nós acabamos não recebendo aquilo que nós pedimos. Porque Deus vê isso dentro de nós. Então talvez a causa de muitas coisas a gente ainda não ter as respostas é por causa disso. É o que está dizendo o texto. Quais são as consequências de eu fazer aquilo que está no verso 1 e 2? A resposta é o verso 3 ao 6. Porque vocês pedem para os seus próprios deleites. Ou porque ainda há militância entre vós, há jactâncias no meio de vós, coisas contrárias. É por isso. Então ele responde aí a partir dessas consequências. Ou supondes que em vão afirma o Espírito que habita em vós, ele tem ciúmes. Deus está dentro de nós. Dentro de nós. E ele é o principal que luta contra essas coisas. Deus é aquele que principalmente luta contra essas coisas. Eu tinha que colocar isso aqui. Porque ao ler esse texto, a estudar sobre ele, a preparar a exegese desse texto, eu estava me lembrando de uns trabalhos que eu fiz na minha licenciatura de História. Na época, e principalmente quando chega o Natal, né? Na época da Primeira Guerra Mundial, né? Ano de 1914, na época da Primeira Guerra Mundial, as guerras aconteciam em trincheiras. Abria-se uma grande vala de um lado, grande mesmo. Algumas haviam até metade, elas conseguiam fazer trincheiras de 600 metros. Dizem que algumas alcançavam quase 1 quilômetro, de um lado e do outro. Os soldados ficavam dentro delas e ali ficavam um atirando no outro. Trincheiras, Primeira Guerra Mundial. Diferente da Segunda. Na Segunda Guerra Mundial, a forma de guerra, o formato das guerras eram diferentes. Porque a ideia, o pensamento da Segunda Guerra Mundial era avançar em espaço vital. É eles avançarem caminhando, principalmente Hitler na Segunda Guerra Mundial, ele fez muito isso. Avançar em espaço vital e conquistar territórios. Diferente da primeira. A primeira não. A guerra não desenvolvia, porque ficava todo mundo dentro do buraco, em trincheira. Aí numa época do Natal, o que aconteceu? O pessoal da guerra de um lado e do outro mandaram bebidas, chocolates, cigarros e muitas coisas para os soldados de um lado e do outro também. Eles estavam tão fragilizados no meio daquela guerra, e a guerra não acabava porque estavam dentro de trincheiras, que eles começaram se um levantasse ali, o outro já tirava do outro lado. Eles estavam tão fragilizados e eram tão afetados com doenças por causa dos ratos que haviam também naquelas trincheiras, que eles começaram a sair das trincheiras, bandeirinha branca, foram conversar um com o outro. Aquele meio de trincheira, como isso aqui, né? Uma trincheira, outra trincheira. No meio só aquele gelo. Eles começaram a conversar, trocar presente. Eu tenho bebida, você tem chocolate. Começaram a trocar presente. Daqui a pouco um lado da guerra e outro lado da guerra estava no meio jogando futebol. Isso aconteceu realmente. Diversos livros sobre o Holocausto falam sobre isso. Isso é real. É história, não é história da carrochinha preta. Eles começaram no meio ali ter um relacionamento. E foram até penalizados se acontecesse novamente. Chefes de um lado e do outro brigando contra isso. Não deveria acontecer isso. Armistícios de Natal. Agora, o que acontece é que parece que no meio cristão, porque o termo militarismo aqui, né, final do verso de número 2, combateis e guerreais, e nada tendes porque pedis mal. De onde vêm as militâncias entre vós? Será que não é necessário ter um armistício de Natal, como no meio da Primeira Guerra Mundial? Será que os irmãos nossos da dispersão em que Tiago envia essa carta não precisavam de um armistício de Natal? Parar com as brigas, parar com as dificuldades, com as cobiças, com as invejas, parar com os combates que eles guerreavam dentro de si mesmos e fora de si mesmos com os outros. Será que não é necessário ainda um armistício de Natal àqueles nossos irmãos da dispersão? E talvez em muitos lugares também, ou quem sabe também nas nossas vidas. Será que de repente tem alguém que você não fala mais? Será que tem de repente alguém que você tem uma pulguinha atrás da orelha? Será que não chegou a hora de um armistício de Natal? Chegar para conversar com aquela pessoa? Tem pessoas cristãs que não falam com alguns parentes, às vezes com pais, às vezes com mães, às vezes com um irmão, com um vizinho.
Às vezes não fala com o vizinho, discutiu com o vizinho, brigou com o vizinho, não fala com o vizinho tem 10 anos. Acumulando problemas dentro de si mesmos. Será que não está na hora de armistício de Natal? Estou falando isso só porque está chegando Natal, não. Será que não está na hora da gente sair de dentro das trincheiras da nossa vida? Sair de dentro dela e ir para o meio. É lógico que talvez, é arriscado você tomar um tiro, como acontecia, né? É arriscado o outro lado não está muito legal ainda e dar um tiro. Você tomar uma patada, mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos com certeza lutar contra essas coisas. As consequências, com certeza, das nossas jactâncias, nossas dificuldades, das nossas brigas, elas levam a igreja, elas levam a família, elas levam a sociedade de mal a pior. Só leva para o fundo. Por isso a terceira coisa também, observação que eu compartilho com os irmãos, é as suas características, né? Ela tem características ali do verso 11 ao 17. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Verso 12. Só há um juiz e legislador, o qual ele é o Senhor. O texto vem dizendo assim: porém, quem és tu que julga o seu próximo? Pergunta novamente. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para lá ou para cá. Então a gente acaba fazendo muitas vezes planos, às vezes acaba muitas vezes não mudando a nossa vida, mas continuando no mesmo passado. Fala de um aqui, fala de um ali. Fala da sogra fala para o filho, do filho fala para o pai, do pai vai falando de um para o outro. Muitas vezes não é na igreja, muitas vezes na família, muitas vezes é no emprego ou serviços. Empregos são lugares que muitas vezes a fofoca come solta. Vai longe, né? Porque às vezes porque a gente fica muito tempo no serviço, em casa a gente está em casa para dormir. E aí a fofoca come solta. E por aí vai. Mas a palavra de Deus diz que eu e você não temos que viver uma vida assim, mas temos que entender, observar essas características e lutar contra elas. Lutar contra elas, para que nós possamos viver aquilo que não só Tiago estava falando para os irmãos, mas para que a nossa vida seja uma vida diferente. Toda a palavra de Deus é um convite à mudança. Toda a palavra de Deus é um convite para que nós venhamos lutar contra isso. E aí, quem sabe não darmos os braços uns aos outros, né? De uma forma em mudança real e verdadeira. O verso 7 ele diz, sujeitai-vos, pois a Deus. Então aí a palavra de Deus passa a compartilhar com cada um de nós mudanças que devem haver em nossa vida. Mudanças que são necessárias. Esse texto, ele vem dizendo, um dos versos do verso 4, pessoas desleais. No original ele diz, pessoas traiçoeiras. Como aquele Dink vigarista, que planejava mal contra ali todos aqueles corredores da corrida maluca. Nós temos que ser contra esses tipos de coisa. Isso é mundanismo no meio cristão. Contra o mundanismo no meio cristão. Contra as práticas mundanas dentro da minha e da sua casa. Aquilo que a gente observa que não está conforme a palavra de Deus, tem que ser tirado do nosso lar. Tem que ser extirpado no meio de vós. Haviam diversas coisas no livro de Levíticos que o Senhor exortava através de Moisés, dizendo para eles, se houver alguma coisa contra toda a minha lei, seja tirado do meio de vós. Tirem do meio de vós. Lancem fora do arraial, em alguns termos. E é o que nós devemos fazer também. Coisas que são meio mundanismo, baixo calão, que muitas vezes tentam adentrar em nossas casas. Coisas que são mundanismo, baixo calão, que tentam entrar dentro das igrejas. Você vai ver isso vai acontecer aí. Olha para as redes sociais, né? Tem muito fake news também. Mas tem muita coisa que muitas igrejas estão aceitando. E aí passa a igreja a abrir as portas escancaradas para o mundanismo. Aquilo que Tiago estava batendo de frente com certeza. Então a palavra de Deus nos ensina não apenas
a nós aprendermos as causas, as consequências, as características, mas também a cura para isso. Então agora, neste último ponto, a resposta para todo esse problema que nós podemos aprender. Qual é a resposta para isso? Pastor, eu já entendi tudo isso que aconteceu lá em Tiago. Eu já entendi muitas vezes o que acontece às vezes no meio cristão. Mas então o que eu faço? Qual é a resposta para isso? Eu entendi a causa, a consequência e as características. Causa, consequência e característica. Tudo com C também, hein? Harmonia fonética para você aprender, eu também. Agora eu aprendo a cura. Qual que é a cura para isso? De que maneira que eu aprendo? A causa eu já sei, racionalmente. Entendi a característica e a consequência do que estava acontecendo ali. Qual que é a cura então, pastor? A cura eu aprendo a partir de 10 imperativos. 10 imperativos que esse texto ele me apresenta a partir aí do verso 7 até o 10. Sabe o que é imperativo? Ide, portanto, e façam. Isso é imperativo. Existem 10 verbos imperativos aqui do verso 7 até o 10. E aí o primeiro deles é sujeitai-vos a quem? A Deus. É imperativo isso. Não pode ser mudado. Não deve ser negociado. Deve ser feito. Resistir a quem? Ao diabo. Chegai-vos a quem? A Deus. Purificai o quê? As mãos. Limpai o quê? O coração. Esses são os 5 primeiros pontos que a partir do verso 7, ele vem nos ensinando como coisas imperativas. Então guarde isso, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, chegai-vos a Deus, purificai as mãos e limpai o coração. Ele também nos diz, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso, humilhai-vos na presença de Deus. E principalmente esses que terminam em Deus. Nesse primeiro slide, nesse segundo, eles sempre vão ser imperativos centralizadores. Imperativos que são direcionados especificamente para que você olhe para aquilo que Deus fez, para que eu e você venhamos olhar para o que Deus nos ensina em sua palavra, e Deus dando exemplo disso. Deus dá exemplo disso não só através dele mesmo, mas através do próprio Cristo. Em Deus. Então o que está em Deus ali, sujeitai-vos a Deus, como Jesus fez também. Ali, chegai-vos a Deus. E aqui, esse humilhai-vos na presença de Deus. Termos imperativos centralizadores específicos para aprendermos a fazer isso com o próprio Deus. O próprio Deus nos ensina isso. Ele mesmo deu o exemplo nas Escrituras Sagradas. Então significa que a cura para que eu e você possamos aí estar aprendendo. O que a igreja faz junto? O que eu e você fazemos junto como igreja? Será que quando a gente não dá as mãos, as coisas no convívio cristão não funcionam melhor? Será que não caminham melhor? Será que a gente não tem mais força no ajuntamento cristão? Pode ter certeza disso. Quando a gente trabalha unido com um só propósito, quando a gente dá as mãos, quando a gente realiza junto aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer, principalmente esses imperativos. Principalmente isso que Ele nos deixa como algo imperativo, ou seja, para que eu e você possamos aprender e juntos darmos as mãos. Então a cura para todas essas guerras que haviam entre eles é que nós venhamos nos sujeitar, é que nós possamos resistir ao diabo, que nós possamos nos achegar a Deus. A gente canta isso, irmãos. Tem canções que falam isso. Só que parece que cantar as coisas é muito fácil, Às vezes cantar as coisas parece que é mais fácil do que a gente viver elas. Nós precisamos não só cantar, mas às vezes perguntar para nós mesmos, será que aquilo que a gente canta, a gente vive? Será que aquilo que a gente canta, a gente realmente acredita? É o que nós precisamos fazer. Entender que esses imperativos, esses 10 imperativos, são a cura de Deus para nós. Esses 10 imperativos vão fazer com que eu e você possamos restaurar reais relacionamentos. Que Deus te abençoe. Que Ele me ensine, que Ele te ensine cada vez mais
em nome de Jesus, a cada dia restaurar reais relacionamentos, que eles possam ser crescentes, que nós possamos quebrar barreiras, que os nossos irmãos naquele tempo e os nossos irmãos de hoje possam ser vencedores, restaurando reais relacionamentos. Amém? Feche seus olhos.